Vamos então agora dar início ao módulo 2 e conversar um pouquinho sobre os tipos de equipamentos que a gente encontra aí no mercado para a utilização na técnica do microagulhamento. Então, o mais famoso, né, e o mais comum que a gente encontra é o roller. Lembra que eu falei lá no início, na história, que a gente erroneamente chamou todos os dispositivos do tipo roller de derma roller, né? E derma roller é uma patente, então o correto é eu chamar esse dispositivo de roller. Então o roller, ele é um rolo de polietileno encravado por agulhas de aço inoxidáveis e estéreis, alinhadas simetricamente em fileiras, que está aqui nesse tamborzinho aqui na ponta, né? Isso é importante. Por que é importante eu saber que elas têm que estar alinhadas simetricamente em fileiras? Porque existem dispositivos que a gente encontra no mercado que não têm Anvisa e que eles não estão alinhados corretamente e que o tamanho das agulhas também tem uma divergência, não são todas iguais. Então, por isso que a escolha do meu equipamento é de extrema importância. Sempre dê preferência a roller que tenha Anvisa, porque não vai ter esse problema de desalinhamento das fileiras das agulhas e nem de tamanhos diferentes de agulhas também. Aí o número de agulhas desse dispositivo vai variar de acordo com o fabricante, que pode ser de 190 até 540, né? Eu já encontrei até de 560 agulhas em um único dispositivo. E o comprimento das agulhas vai variar de 0,25 até 3 milímetros. Então, a gente encontra aí esse dispositivo para comprar nos tamanhos de 0,25 até 3 milímetros. Aqui tem para vocês verem, né, a diferença de tamanho de agulhas. A gente tem aqui o 0,25, 0,6, 1 milímetro, 1 milímetro e meio, 2 milímetros e 2 milímetros e meio. Olha a diferença de tamanho das agulhas, né? Por que é importante eu saber os tamanhos dessas agulhas? Porque dependendo do que eu quero trabalhar, eu vou utilizar um tamanho de agulha diferente, tá? Isso é muito importante. E aí, olha, quando eu vou fazer a escolha do tamanho da minha agulha, o que é importante eu saber? A profundidade que ela chega, né? Então, de 0,2 até 0,5 milímetro, são mais indicados para permeação de ativos, que pode ser feito para rejuvenescimento, estrias, flacidez, são mais superficiais, mais nível epidérmico. Se a gente olhar aqui na imagem, olha, tá vendo? Seria desta agulha aqui, primeira, até 0,5. A gente vê que chega aqui quase ali na camada basal da nossa epiderme, né? Então, esse tamanho de agulha é ideal para permeação de ativos. Então, quando eu quero somente permear um ativo, não tem necessidade de eu trabalhar com uma agulha muito grande, né? Com uma agulha de 1 milímetro maior. E aí, olha, até aqui não necessita de anestésico. Importante falar, né? Vou relembrar vocês aí que quando eu faço algumas técnicas anteriormente do microagulhamento no mesmo dia, como por exemplo o dermaplane, eu tenho que trabalhar aqui no máximo, né? Porque eu não vou poder usar anestésico no dia. Então, eu trabalho apenas permeação de ativo com agulha de 0,5 milímetro. Aí depois eu tenho as agulhas de 1 milímetro até 1,5 milímetro, que vai atingir níveis dérmicos, necessita de anestésico tópico, por ser mais invasivo, né, um pouquinho mais dolorido. É indicado para linhas de expressão e rugas mais profundas, cicatrizes de acne, flacidez e manchas, tá? Então, olhando aqui o gráficozinho, olha, eu tenho aqui a agulha de 1 milímetro até 1,5 milímetro. A gente vê a diferença de profundidade com relação
a primeira agulha aqui, né? Então, é um pouquinho mais profunda, vai chegar lá na derme papilar, quase na derme reticular, se eu fizer o uso de 1,5. E depois, as agulhas de 2 até 3 milímetros, ela é exclusiva para uso médico. Por quê? Porque nessa profundidade, a gente não vai conseguir fazer na nossa paciente, no nosso cliente, porque é mais dolorido. Então, é necessário a anestesia invasiva nesses locais, porque a anestesia tópica não dá conta, tá? E aí fica muito dolorido e chega a ser insuportável, a gente não consegue fazer. Então, é uso exclusivo de médico, de 2 a 3 milímetros. Então, é importante vocês gravarem isso aqui, né? Na hora que for fazer a escolha do tamanho da agulha, vai ser de acordo com a patologia que você vai trabalhar ou com aquilo que é o seu objetivo. Se você quer só permear, se você quer uma estimulação de colágeno um pouquinho mais profunda. Então, você vai fazer a escolha do tamanho da agulha de acordo com o tratamento que você quer realizar. Depois eu tenho aqui a caneta, que foi o segundo dispositivo que surgiu, né? A gente também chama ela de Dermapen, que nada mais é do que uma caneta dérmica, né? É uma caneta elétrica com um anel de ajustes que permite alteração de profundidades durante a sessão. Então, eu tenho aqui uma caneta, aqui eu tenho esse anel que vai ajustar o tamanho da agulha que eu quero trabalhar. A agulha aqui na ponta ela é totalmente descartável também. E aí, aqui eu escolho, na terapia, qual vai ser o tamanho. Qual que é a vantagem dessa caneta? Que ela permite o alcance melhor de algumas regiões que o roller não consegue alcançar, como, por exemplo, pálpebra inferior e superior, eu consigo realizar com a caneta. Já com o roller é mais complicado, é mais difícil, né? E eu consigo ajustar diversos tamanhos em uma única sessão. Então, vamos supor que a minha cliente, ela tem cicatriz de acne na região malar e na região frontal, que é a região de testa, ela não tem cicatriz nenhuma. Então, eu posso trabalhar apenas a permeação nessa região frontal e quando eu chegar nessa cicatriz que ela tem na região malar, eu posso aumentar o tamanho da agulha para que eu consiga chegar até o fundo dessa cicatriz. E aí eu consigo, então, ajustar o tamanho da agulha, né, durante a minha sessão, conforme a necessidade. Vamos supor que eu estou fazendo também uma sessão de rejuvenescimento e eu quero trabalhar a pálpebra inferior da minha paciente. Aí eu usei 1 milímetro no rosto todo. Quando chega a região da pálpebra, eu posso colocar no 0,25 e trabalhar tanto pálpebra superior como também a inferior. Então, eu consigo ajustar o tamanho da agulha para essas regiões anatômicas e também eu consigo, com a agulha, pegar algumas áreas que com o roller já é mais difícil, como, por exemplo, também o canto da asa do nariz, né? Uma região também difícil da gente conseguir pegar com o roller e com a caneta eu tenho um alcance melhor. Aqui uma diferença entre os equipamentos, que existiu muitas dúvidas no começo, qual que era a diferença de ação, se a caneta era melhor que o roller, ou se ela ia ter a mesma eficácia que o roller. E começou-se a especulação com relação ao sangramento. Quando a gente faz o tratamento de microagulhamento com a caneta, eu tenho um menor sangramento do que comparado com o roller. Por quê? Quando a gente coloca o roller na pele, né, a gente encrava aqui a agulha. Essa agulha, quando a gente rola o tambor, ela vai fazer um arraste. Então, a gente vê que a lesão é muito maior realizada na pele quando comparada com a caneta. Por quê? A caneta vai fazer com que a agulha trabalhe perpendicular. Então, em uma única direção, sem que haja o arraste, né? Porque ela fica subindo e descendo. Não tem o rolamento. Então, ela tem um sangramento menor. Consegue também uma entrega de ativos assim como o roller
e tem uma melhor cicatrização quando comparado com o roller. Os dois têm bons resultados e aí fica o critério de escolha do profissional, né? Ou trabalhar com o roller, ou trabalhar com a caneta, ou ter os dois. No meu caso, eu gosto sempre de ter os dois lá na clínica. Por quê? A caneta, ela é mais complicado para trabalhar corporal, em áreas grandes. Então, quando vai fazer corporal, por exemplo, eu quero trabalhar flacidez no abdômen. Então, eu faço a escolha do roller, porque eu consigo um menor tempo de trabalho e o objetivo que eu quero eu consigo alcançar com o roller. Com a caneta, eu demoro muito mais, né? E fica mais complicado para trabalhar regiões grandes como o abdômen, por exemplo. Aí, então, fica a critério de cada um, mas o que eu aconselho é sempre vocês terem pelo menos os dois, né? Na clínica de vocês. Outro dispositivo que tem ficado muito famoso no nosso meio, mas que por ele ter um custo um pouquinho maior, é mais difícil, né, da gente conseguir colocar aí nos nossos tratamentos, mas que tem uma entrega muito mais eficaz do que comparada com a caneta e com o roller, é o Hydra Roller. Tá? Surgiu com esse nome popular, mas tem aí várias patentes, vocês encontram como Inderma, Hydra Roller, Smart Fusion, e aí tem vários equipamentos hoje que estão sendo patenteados com nomes diferentes, mas que nada mais é que um dispositivo, né, que a gente tem aqui um reservatório estéreo, onde a gente coloca o ativo, e aqui na ponta, então, a gente tem as agulhas. Alguns têm um rolinho, né, que é o caso desse aqui, e outros têm apenas a agulha perpendicular. Tem alguns que têm agulha de ouro, e aí tem vários dispositivos no mercado diferentes para vocês fazerem a escolha de uso. Mas o importante é a gente saber que ele tem um dispositivo aqui, né? Tem um reservatório estéreo para colocação de ativo. Ele vai agredir bem menos a pele, tá? Só que eu encontro diversos tamanhos de agulha? Sim, né? A gente encontra também. Eu tenho que fazer a escolha do tamanho da agulha, assim como o roller. E aí eu consigo uma maior permeação dos ativos com esses dispositivos. A desvantagem é que ele é um pouquinho mais caro, então eu tenho um custo maior na minha sessão. Tem também aqui um dispositivo, olha, que se chama radiofrequência fracionada, que na verdade ele associa a radiofrequência com a ponteira onde tem as microagulhas e ele causa um dano térmico controlado. Então, além do microagulhamento realizado pelas agulhas aqui na ponta desse dispositivo, eu tenho a passagem da corrente de radiofrequência ao mesmo tempo. A vantagem, então, é que eu tenho uma maior ativação do colágeno quando eu tenho aqui duas terapias associadas. Quais estão associadas? Radiofrequência e as microagulhas, tá? Então, às vezes, a gente ouve esse nome, radiofrequência fracionada, e nada mais é do que um microagulhamento associado à radiofrequência, à corrente de radiofrequência, tá? Esses equipamentos já tem aqui no Brasil também com Anvisa, e apenas a ponteira é descartável. Qual que é a desvantagem? O custo, né? São equipamentos ainda caros e que esse dispositivo aqui na ponta, que é descartável, ainda tem um custo alto também comparado com os equipamentos anteriores que a gente citou agora. Com relação a resultados, é tão bom quanto os demais, tá? Então, eu tenho como associar a radiofrequência de uma outra forma que eu vou mostrar na prática para vocês. Uma coisa legal que a radiofrequência fracionada traz é esse dispositivo que parece uma vassourinha, né? Que é chamada de ponteira carimbo. E eu consigo trabalhar aqui toda essa região da pálpebra inferior, tá?
e aí eu tenho um estímulo de colágeno nessa região, melhora de rugas, linhas de expressão, que é uma região já mais difícil da gente trabalhar. Eu consigo trabalhar com a caneta também, em 0,25, ou tem aqui então a radiofrequência fracionada com essa ponteira, que é descartável também. E aí eu vou carimbando essa região. Lembrando que aqui vai ter a passagem da radiofrequência também. O aquecimento da radiofrequência, ela deixa um pouquinho mais confortável a sessão, né? Então, quando coloca lá o dispositivo, ele está aquecido por conta da corrente da radiofrequência e ela deixa um pouquinho mais confortável do que sem o aquecimento. Então, essa é uma vantagem da radiofrequência fracionada.